Olá, mais um vídeo no canal. Agora eu vou falar sobre alguns programas que eu comecei a ver no final da década de 2000. Esse é um vídeo de nostalgia, esse canal sobre heresias, especialmente heresias modernas e pós-modernas em relação ao politicamente correto da esquerda. Também posso fazer heresias de outro, né, da direita, existem muitas, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse programa que eu estou mostrando, MTV na Rua, mas que também não se trata apenas desse programa, mas também de outros programas. Vejam aí os anos, 15 anos atrás, 17 anos atrás, os programas da MTV, a MTV Brasil, que não existe mais, A MTV ela foi extinta em 2012 e eu peguei o finalzinho dela, uma época muito interessante. Então, a primeira coisa que preciso falar da minha época, eu sou um jovem senhor de 36 anos, farei 37 em breve, e eu fui um jovem adulto, um final de adolescente para jovem adulto, lá no ano de 2008, quando eu entrei para uma universidade federal. Comecei a estudar em uma universidade federal. Eu mudei de cidade, como morava numa cidade pequena, aliás, a cidade onde eu continuo morando, onde eu voltei a morar, e eu fui morar numa cidade que é um pouco maior, bem maior, na verdade, em relação a essa cidade pequena, mas de porte médio, E eu comecei, até então eu não tinha acesso à MTV Brasil, Opa, já tem agora umas coisinhas que eu estava vendo, Não tem agora alguém viu eu ouvindo o Caetano Veloso, Maria Gadu, sou esquerdopata. Será? Então agora nós temos, quer dizer, eu, voltando à minha situação, eu comecei a estudar, na faculdade, mudei de cidade, passei a morar sozinho pela primeira vez, passei a morar numa cidade de porte médio, grande, pela primeira vez, Então foi tudo assim muito novo para mim. E foi uma época muito desafiadora para mim, porque eu realmente tinha dificuldade, sempre tive dificuldade de interação social, eu sou muito tímido, eu sou mais para introvertido do que para extrovertido, eu tenho poucos amigos, não considero isso necessariamente como sendo um defeito. É uma desvantagem vivendo em uma sociedade extrovertida, mas não considero como sendo um defeito. Não é um defeito, é um jeito de ser, maneira diferente de interpretar, de viver o mundo. Então, assim, Então, eu vivi, nessa época, grandes desafios pessoais que, felizmente, fazendo uma retrospectiva, eu acho que eu passei muito bem por eles, Eu fiz amigos, eu tive meus momentos aí de dificuldade, por exemplo, a apresentação de trabalho na frente da turma, medo de gaguejar, medo de falar alguma besteira, a percepção crescente, progressiva de policiamento do pensamento, de que eu não estava no lugar onde as pessoas elas respeitam a liberdade de expressão, elas valorizam a liberdade de expressão, a diversidade ideológica, muito pelo contrário. Eu estudei num curso em que 99% do material que eu peguei foi um material de esquerda, na época esquerda marxista, nem sei como é que está hoje em dia. Então, foi uma época, assim, hoje em dia eu acho que está mais para identitário, tomando conta, mas eu sei que eu vivi uma época muito desafiadora para mim e eu posso dizer que a MTV me ajudou muito nesse sentido.
Então, né, voltando, né, a falar, a ressaltar que eu não tinha acesso à MTV na cidade pequena onde eu morava. A MTV, o canal, o sinal da MTV só pegava em cidades grandes, cidades de porte médio a grande. Então eu fui para essa cidade e lá tinha realmente, né, o sinal realmente pegava. Então isso foi algo assim que me ajudou muito, né? Ao longo desses primeiros anos, principalmente os primeiros anos, ano de calouro, né, calouro burro, né, eu fui realmente, né, quer dizer, me ajudou muito, porque eu, né, assim, poderia ter acontecido muitas coisas ruins comigo. Felizmente, nada disso aconteceu, nada de sério realmente aconteceu. Foi uma fase até eu considero bastante leve comparado com a escola. Eu acho que na escola a tensão que eu sentia era bem maior, né? O medo, né, de sofrer bullying, o medo de fazer alguma coisa, o medo de dar na pinta, né, que é o medo de todo mundo que pertence a uma minoria sexual. Então, assim, eu dou, né, muito crédito para a MTV, porque eu comecei a acompanhar a programação da MTV. Da mesma maneira também que eu comecei a mexer na internet. Não tinha acesso à internet até então, tinha computador em casa, mas eu não tinha acesso, né? A internet era muito pouca, cidade pequena, então, primeira metade dos anos 2000, o sinal da internet era muito fraco. Então, assim, eu comecei mesmo a ter acesso quando eu fui para a faculdade, mexer lá nos computadores do Infocentro, principalmente. E aí, né, eu comecei a ver esses programas da MTV. Eu lembro que eu via os programas de clipes que passavam às 6 horas, 6:30 da manhã, clipes antigos, que eu adoro músicas mais antigas, não por serem antigas, mas por serem de ótima qualidade, diferente da maioria das músicas hoje em dia, ou que são cópias mal feitas dessas músicas antigas, ou porque são músicas ruins mesmo, né? Não acredito que seja apenas uma questão de gosto, é uma questão objetiva também. Você vê a complexidade das músicas, a melodia, né? As pessoas no passado elas faziam muito mais esforço do que hoje em dia, né, para fazer arte. A arte está muito vendida, está muito comercial, está muito esquisita essa arte, né? Acredito que esteja relacionado com a decadência que estamos passando em muitos aspectos, as múltiplas crises que estamos vivenciando, crise demográfica, crise cultural, crise civilizacional. Então, assim, eu lembro, né, que a MTV Brasil, ela funcionou meio que como um bálsamo para mim. Ela substituiu primeiramente a Globo e o SBT, que eu já não curtia muito. O SBT até que eu via mais por causa dos desenhos, passava muito Naruto naquela época, especialmente a primeira fase, que eu gosto mais. Mas eu também eu comecei a ver muito a MTV. Então, primeiro, né, na programação da MTV diária, tinham os programas de clipes às 6:30, 7 horas da manhã, e também tinha outros programas. Esse que está passando aqui é o que me deixa mais saudoso, mas eu vou falar antes do Comédia MTV, dos Barbixas. Os Barbixas foi o primeiro programa que eu vi, que eu lembro de ter visto, o programa de humor. Esse programa, inclusive, ele acabou, acho que provavelmente para dar início ao Comédia MTV. Né? O Comédia MTV foi um programa que eles tentaram juntar todos os comediantes da emissora para fazerem um mesmo programa, né? Marcelo Adnet, a Dani Calabresa, Tata Werneck. Então, assim, só que antes tinha os Barbixas, que eu lembro que eu vi algumas vezes, o Quinta Categoria, acho que era um programa separado do Comédia MTV, e substituiu os Barbixas, que era apresentado pelo Marcos Mion. Então, eu gostava muito desses programas,
esses programas de humor, programas bem politicamente incorretos para a época, mas um politicamente correto um pouco esquisito, porque ele liberava piada em relação a certos grupos, mas não em relação a outros. Piadas sobre negros, né, piadas de negros, de mulheres, ou né, piadas, entre aspas, misóginas, não existiam mais, já estava proibido. Em compensação, piada de gay continuava. Era uma coisa que sempre me incomodou, sempre me incomoda essa seletividade constante que eu vejo entre pessoas que se autodeclaram progressistas, inclusive em relação àquilo que elas fazem, né, em termos culturais, em termos artísticos e também em termos ideológicos e políticos. Eu não gosto quando tem esse tipo de seletividade, claramente uma seletividade política, né? Mas eu lembro que eu gostava, eu achava muito engraçado. Hoje em dia eu continuo achando engraçado algumas esquetes, outras eu acho que deram né, ficaram um pouquinho datadas, e tem com certeza algumas esquetes de tons de tópicos que eu considero mais sensíveis, né, pessoalmente sensíveis, que eu não gosto. Eu não gosto de ver, não acho graça, até porque eu considero como se fossem aqueles tópicos, né, que são baseados em um termo que eu criei. Não sei se fui eu que apenas criei ou apenas pensei, e outras pessoas já haviam pensado nisso, que é o rainbow face, tem um black face, né, de humoristas se pintarem de preto, né, e começarem a fazer interpretações, né, estereotípicas de pessoas negras, que era muito comum nos Estados Unidos. Também até fiquei sabendo que existia um whiteface, né, isso que a nossa querida ex-esquerda não nos contou, né, sempre contando metade da história. Sempre uma falácia de evidência suprimida, né, na sua rua. Só que eu resolvi dar o termo de rainbow face, que é quando você tem um ator, né, ou uma atriz heterossexual, né, fazendo papéis, né, de gays, né, de LGBTs, só que exagerando no estereótipo. A priori, nada contra, né, o ator, ele tem que fazer, ele é literalmente isso, né, o ator ele tem que interpretar personagens e personagens que também não são eles, né? Inclusive, eu acho que os melhores atores geralmente são os mais camaleônicos e mais condizentes com o termo. Mas eu não tenho nada, assim, a priori nada contra. O problema muitas vezes é o contexto, né? A falta de atores gays interpretando, né, atores gays, o histórico também, né, que nós temos, né, em que fazer humor de LGBTs era a única coisa que era mais aceitável publicamente, o que a mídia considerava como mais aceitável. Então, nós só existimos para sermos alvos de escárnio dos outros, não como pessoas, né, inteiras, né, como pessoas que também sofrem, que também sorriem, pessoas normais. Não que todos nós sejamos normais, ainda que o termo normal seja um pouquinho assim debatível. E aí tinha essa questão, me incomodava bastante. Naquela época não incomodava tanto, porque eu estava naquela fase de tentar lutar contra mim mesmo nesse sentido, mas ao longo do tempo eu fui meio que tomando um irque, né, digamos assim, né, um nojinho desse tipo de humor. Mas na época eu gostava muito e me ajudou muito, né, para me entreter, porque porque eu achava divertido, particularmente a Tata Werneck extremamente engraçada, né, um humor muito inteligente, muito rápido, uma facilidade para fazer piada, né, em questão de segundos. Algumas vezes eu vejo, né, eu revejo, né, revisito esses programas. Só que esse programa aqui, ó, que eu estou mostrando toda hora, estou tentando evitar de ficar deixando em uma parte, porque eu não quero, né, ficar mostrando os vídeos dos outros. É só um apanhado. O que eu estou querendo dizer que é o MTV na rua, especialmente se você é uma pessoa que era muito criança naquela época,
ou se você nem havia nascido naquela época, né? Você quer dizer, nem era nascido. Então, assim, esse é um programa que eu via em 2008, 2009, não sei quanto foi que acabou. Era um programa que eu achava sensacional, a proposta maravilhosa. Gostava muito da apresentação da Penélope Nova, muito extrovertida, muito comunicativa, perfeita para esse tipo de programa. Adorava, entendeu, essa interação dela com o público lá fora. Claro, aconteciam certas coisas naquela época, né, que eu não gostava, também relacionados àquilo que eu falei, né, porque nós assim, para você ver, né, eu percebo, né, que lá naqueles tempos, 2008, 2007, 2010, né, ainda tinha muita homofobia, né, e era uma coisa assim constante, né. O grande problema da homofobia muitas vezes é a constância, né, com que aparecem pessoas homofóbicas ou pessoas que não estão ligando muito, né, de serem homofóbicas e fazendo piadinhas assim completamente gratuitas, tipo assim, ninguém está pedindo e está fazendo. Tirando isso, né, era um programa que eu gostava muito, eu achava muito legal, né, eu achava muito, muito legal mesmo, e ele é o mais saudoso para mim, porque eu muitas vezes via quando eu chegava da faculdade, né, gostava realmente de ver, ele passava lá por umas 6 horas da tarde, acho, né, 5h30, 6 horas, e ele é eu considero mais saudoso para mim do que os outros, do que o Comédia MTV, do que os programas de clipes. Claro, esses programas também são saudosos para mim. Eles representam uma época da minha vida, um período da minha vida, né, muito importante. Infelizmente, um período que eu guardei até algum tempo, né, durante um tempo, as fotos dessa época, e assim, me deu uma louca. Eu tinha guardado todos eles no Facebook e eu resolvi cair fora do Facebook. Eu não estava aguentando mais a censura do Facebook e eu acabei excluindo todas as fotos que eu tinha guardado desta época de faculdade. Muito triste, né? E nunca mais consegui recuperar, e hoje em dia está aí. Ficou uma época que eu lembro muito mais, né, mais mesmo de lembranças do que de fotos. E fotos ajudam muito, né, a gente a guardar a nossa vida, as nossas vivências. Então, esse é o programa que mais me deixa saudoso, né, sim, em relação a essa época, realmente. Né? Adoro o MTV na Rua nesse sentido de saudade, né? E também gosto dos outros programas também, né? Não vou negar. Acho que a MTV ela faz uma falta por um lado, por outro lado eu penso como é que seria se ela voltasse. Acho que ela ia ser insuportável, ser xarope igual são todas as emissoras, ia ser esse politicamente correto, insuportável, hipócrita, estúpido, cruel, inclusive, cruel, né? Esse politicamente correto identitário dessa esquerda burguesa, que é esquerda do povo, esquerda a favor da verdadeira igualdade social, não parece não, né? Da justiça social, a gente está percebendo que não é. Eles é muito no discurso e muito pouco, ou até o oposto na ação. E mesmo no discurso já se equivoca em muitos aspectos. Então, assim, eu acho que se a MTV ressuscitasse, a MTV Brasil ressuscitasse, não sei se valeria a pena, não sei se ia ser uma coisa legal. Acho que não seria, não. Então, acho bom que ela continue aí existindo apenas nesses vídeos de 16, 14, 17 anos atrás. Pelo menos para mim. Porque se voltar a MTV e voltar xaropista, né, como as outras emissoras, eu não vou perder meu tempo vendo, né? Eu tenho paciência para ficar batendo palma para maluco sambar, como dizem alguns, né? Inclusive, né, tem muita gente que fala assim e são justamente aqueles que
são malucos também, estão em um estado de fanatismo assim, bastante problemático. Mas aqui era tudo, não que fosse tudo perfeito, nunca é tudo perfeito, mas era muito legal ver, né, esses programas, e eles me ajudaram muito numa fase realmente desafiadora da minha vida, e eu dou muito crédito a eles por isso. Agora já está em outra coisa que eu peguei aqui. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.